Tento não falar de espiritismo, mas é incrível como esse assunto ele acaba sendo recorrente em alguns grupos e alguns meios em que eu pertenço, frequento, enfim. O rótulo de espírita ou de simpatizante do espiritismo nos impõe sempre a necessidade de falar do espiritismo. E no caso especificamente de você ter uma visão crítica ao espiritismo, ele te impõe a sempre ter que justificar alguns posicionamentos. Recentemente, em função da simpatia que eu desenvolvi com as falas do Morel Felipe Wincoln, eu tô sempre tendo que, em algum momento, justificar o porquê eu tenho tanta simpatia ao que o Morel fala, sendo eu uma pessoa que não nego o espiritismo, não nego a existência de uma realidade do espírito e, sobretudo, ainda mantendo uma certa recepção a algumas ideias do Allan Kardec. O Morel, nos últimos vídeos dele, em especial nessa fala que ele tem construído ao analisar as obras da codificação, ele tem colocado em xeque muitas questões, entre elas o cientificismo ou o pretenso cientificismo do Allan Kardec, na medida em que há indícios ali de posturas não científicas. Há indícios ali de uma aceitação muito rápida da condição de missionário. E isso gera uma certa polêmica, sobretudo porque no Brasil há uma neblina sobre a base kardeciana. Uma neblina que foi imposta por condições sociológicas e existenciais de um país extremamente católico, em que o espiritismo teve que se arranjar institucionalmente como uma instituição promotora de uma certa caridade, de um certo assistencialismo. Eu falo isso em alguns vídeos para trás, mas a questão aqui é a seguinte: o Allan Kardec, ele obviamente representava um espírito de época. Ele obviamente olhou para os fenômenos das mesas girantes e de tudo que ocorreu na sequência como uma pessoa que tinha uma determinada bagagem e que dizia as coisas e pensava as coisas a partir de um determinado ponto de fala. É possível, sim, que ele tenha cometido uma série de imposturas intelectuais e isso tenha sido um fator que acabou criando um viés na codificação. Mas a questão aqui não é colocar o Kardec como um mau caráter por causa disso. E acho que nem é a intenção, por exemplo, do Morel nos vídeos dele. A questão é, sim, colocar algumas dúvidas, algumas questões a respeito de uma série de posicionamentos que Kardec assumiu e das possibilidades que poderiam invalidar
o discurso científico do espiritismo. Repito, eu não estou dizendo aqui que o espiritismo não tem validade enquanto ciência, mas ele pode sim ter uma série de questões que geraram uma gama de vieses em torno daquilo que foi estabelecido por Allan Kardec como as obras básicas da codificação. Eu não vou nem comentar aqui a deturpação de todos os princípios da dogmática espírita, porque eu já falei isso num vídeo anterior, mas no Brasil as coisas tomaram um caminho que, se já existia uma grande possibilidade de viés na época do Kardec, no Brasil as coisas tomaram um rumo um pouco estranho, em função da maneira como a Federação Espírita se propôs a unificar o espiritismo e a instituir uma instituição espírita centralizada na existência de uma federação, enfim. Mas a questão que eu gostaria de trazer aqui é uma necessidade de reconstruir alguns caminhos que o Kardec construiu. Existe um filósofo italiano chamado Maurizio Ferraris, que ele diz que você não deve desconstruir alguma coisa sem reconstruir outra coisa no lugar. E isso seria, essa desconstrução sem reconstrução seria um ato de irresponsabilidade. Então, desconstruir o espiritismo sem reconstruir algo seria uma atitude irresponsável. O problema é lutar contra essa desconstrução pela simples postura dogmática. Quando eu falo em reconstruir os caminhos do Kardec, é voltar a questionar os espíritos e tentar reaplicar dentro da doutrina espírita os métodos que o Kardec utilizou. Eu sempre me perguntei, me questionei qual era a dificuldade que alguns espíritas tinham no passado em relutar tanto contra a tentativa do engenheiro Hernani Guimarães de tentar construir um instrumento que se comunicasse com os espíritos e que não dependesse tanto do médium, porque é óbvio que a influência do médium, se é que existe espírito se comunicando, a influência do médium pode de alguma maneira atrapalhar isso. Mas, enfim, não existe um instrumento. E eu não tenho notícia de ninguém que tente desenvolver um instrumento. E acho estranho que os espíritos, sendo eles tão desenvolvidos, não tenham ainda proposto uma coisa que facilitasse a comunicação para além dos médiuns. Se é que isso é possível. Quer dizer, existe ali em alguns discursos espíritas aquela centralidade das manifestações através, em torno da glândula pineal, mas eu desconheço, e talvez o meu desconhecimento atrapalhe um pouco a minha visão disso. Mas por que não voltar aos espíritos e reconstruir uma ciência espírita à luz de um novo realismo? Reconstruir um espiritismo, se é que é possível reconstruir um espiritismo e investigar todas aquelas possíveis incoerências e vieses na codificação,
por que a gente não volta a conversar com os espíritos? Por que a gente não retorna a Kardec no sentido de aplicar de fato o controle universal dos espíritos, do ensino dos espíritos, e parar com essa coisa de assumir que porque um médium lá não sei aonde está psicografando André Luiz, aquilo é André Luiz mesmo, uma médium aqui do Rio de Janeiro está psicografando Nise da Silveira, aquilo é Nise da Silveira mesmo. O espiritismo tem se assentado em cima de uma dogmática e de uma intransigência científica. Na verdade, não é nem uma intransigência científica, o espiritismo tem se lixado do seu viés científico, e isso está se agravando a cada ano. Eu até entendo que você possa argumentar que os métodos da ciência são outros hoje, são métodos hermenêuticos, enfim, que eu questiono pessoalmente. Essa excessiva glorificação da linguagem dos argumentos pós-modernos, mas eu não consigo, realmente eu não consigo entender como o espiritismo, que se diz uma ciência espírita, que se diz uma filosofia espírita, para além de uma mera religião, não tem ainda retomado uma investida científica à altura do que tem se construído nessa virada de século. É impossível que o espiritismo, sob o pretexto de uma postura filosófica, científica e religiosa, não tenha retomado com afinco investigações que possam colocar na cena científica novamente a existência de um mundo espiritual. Eu não me convenço de que isso está provado, isso está dado. Eu acho que tem muito que se trabalhar cientificamente em torno disso ainda. Então essa é a minha questão. O retorno a Kardec. Não a Kardec em si, mas ao espírito científico que animaria Allan Kardec, pelo menos no início do trabalho da codificação, antes dele se entender e se aceitar como um missionário enviado por Jesus para instituir uma terceira revelação. Mas o Kardec cientista, o Kardec filósofo, o Kardec pensador. E a minha ideia é essa, é me questionar se não era a hora de uma retomada intelectual genuína e verdadeiramente realista do pensamento espírita, se é que isso é possível. Um grande abraço.